Pode crer, 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 pode crer. Ah, pode crer. Balada do amor clichê. Cansei desses amores operários que trazem um crachá sobre o peito. Amores pensionistas, perdulários, que quando acabam vão parar no pleito. Cansei desses amores seriados que cospem seus clichês como se fossem amores repetidos, formatados. Doutores em modernas velharias. Melhor arder no gelo da Sibéria do que sorver veneno de outra artéria. Prefiro amar a mim a amar ninguém. E assim, de bem com a vida, bater asas, ver onde quer que eu durma a minha casa, enquanto o verdadeiro amor não vem. Oi, gente boa, tudo bem? Meu nome é Léo Nogueira e este é mais um Pode Crer. Hoje, uma edição especial. O tema de hoje é Um Mundo em Nós, um projeto de canções que virou CD e, bom, não era minha intenção ser cabotino, mas como eu obedeço a um patrão, o meu patrão me exigiu que num desses programas eu tratasse desse disco. No caso, o meu patrão sou eu mesmo. E esse disco é um disco completamente de letras minhas. Bom, mas nós falaremos sobre isso em seguida. Tá aí, Vanessa. Chega mais. E aí, Léo, tudo bom? Beleza? Tá E aí, aprendendo, tá aprendendo. tudo bem? Sim, bem-vindos a mais um programa Pode Crer. Lembro vocês de que sigam a nossa página no Facebook, é canal Pode Crer, YouTube Pode Crer Oficial e também nos siga no Instagram, que também é Pode Crer Oficial. Lá a gente tem outras coisas, né, outras publicações diferentes do YouTube e do Facebook, e lá a gente divulga mais as edições do programa. E hoje estamos com dois maravilhindos aqui, e eu já chamo o nosso primeiro convidado, Augusto Teixeira. Tudo bom, Oi, Augusto? tudo bem? Obrigado pelo Joia. convite aí. Um abração aí, Vanessa e Léo. Valeu, Augusto. Augusto, se apresente como você gostaria de ser apresentado. Ele gostou disso. Eu sou Augusto Teixeira, sou compositor, músico, e agora a gente está lançando o meu segundo disco. O primeiro foi Estação Felicidade, que teve todas as canções da minha autoria, algumas 4 parcerias com Léo Nogueira e com alguns outros parceiros também. E agora esse segundo disco chama-se Um Mundo em Nós, e todas as letras do disco são do Léo Nogueira. A E culpa é minha. sim. E em maio, comecinho de maio, a gente vai lançar aí. Então, é isso aí. Maravilha. Bom, vou aproveitar e chamar o segundo convidado de hoje, que é o meu xará Léo Costa. Léo Costa, bem-vindo, e se apresente como você gostaria de ser apresentado. Boa. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Léo, Vanessa. E sou Léo Costa, músico, violonista, lá do interior de São Paulo, agora já há 20 anos na capital.
Também, ao longo dos anos, produtor, arranjador e professor de música. Então, eu trafego nessas áreas. E como o Augusto disse, a gente já vem de uma parceria. Augusto, vou incluir o Léo também, porque a gente já tem uma parceria longa também. Uma triceria, então, né? É uma triceria que a gente vai contar melhor aí no programa. Então, vamos lá. Obrigado. Maravilha. Como é de praxe, a gente sempre costuma começar com uma canção dos convidados. Mas hoje, como é um programa especial, nós vamos começar com uma gravação do show que o Augusto e o Léo estão realizando aí com outros grandes músicos e artistas. Então, a primeira canção é a Bem Me Quer, é isso que a gente... Isso. Vamos começar com a Bem Me Quer, que é da Deise Cordeiro, do Rudy Arnaud, e deste humilde ser humano que lhes dirige a palavra. Já voltamos. Esse grande amor que me tem sufocado é onde eu nado até me afogar sem ter mar. Esse grande amor, criador, criatura, me leva às alturas e me faz cair em si. Esse grande amor que quando me abraça me faz sentir caça, que se rendeu a um disparo seu. Esse grande amor que é 880 e não se contenta em ser tentador, arrebatador. Esse grande amor que corrói minhas veias enquanto vagueia por dentro de mim, querubim. Esse grande amor que é neon e cobalto me toma de assalto. E dê no que der, Bem me quer. esse grande amor que quando me abraça me faz sentir caça, que se rendeu a um disparo seu. Esse grande amor que é 880 e não se
de amor que é neon e cobalto, me toma de assalto e dê no que der, bem me quer. Ah, 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 Maravilha. Vocês ouviram, então, Bem Me Quer, Deise Cordeiro, Rudy Arnaud e Léo Nogueira. Essa versão que vocês ouviram foi do primeiro show da temporada de 2021, do dia 25 de março. Vamos ter um novo show hoje, dia 1º de abril, um show diferente, mas que a gente vai tocar. Não é mentira, mas a gente vai tocar também essa música. E vocês acabaram de ver com Vitor Coimbra na bateria, Gustavo Sato no baixo, Pedro Assad no piano, Lilian Stella na voz, primeiro Augusto Teixeira na voz também, e finalmente eu, violão. Bom, vocês aí no Brasil fazem assim, né? Aqui tem gente que faz diferente. Aqui a gente faz assim. Né? Ah, é? Sim? Também é o coração, né? Aqui é outra coisa. Mas aí, né? Enfim. Cadê o coração aqui? Tá bem apertado, né? Coitado. Aqui na dobrinha, né? Tá. É um coraçãozinho. Gente, entendi. Coração. Tá vendo? Tudo é cultura. Tá certo. Bom, gente, é o seguinte, vamos começar fazendo uma pergunta básica, né, para vocês. Deixa eu ler minha colinha aqui. A gente queria que vocês começassem falando um pouco de seus trabalhos e de como surgiu a ideia de criar o projeto O Mundo em Nós. Nós sabemos, mas o público não, né? Então, exato. O que é óbvio para a gente não é óbvio para todo mundo. E depois vocês digam como foi a escolha, que nós também sabemos, cá para nós, a escolha do repertório e que critérios vocês usaram nessa escolha. Quem começa? Joaquim? Eu falo. Vai lá. Então, em 2018, 2019, eu e o Léo Costa, a gente fez muitos shows de lançamento do disco Estação Felicidade. Em várias cidades assim, do interior. E uma vez, em 2019, a gente foi lá para Palmas, Tocantins, fazer um show lá, só eu e o Léo. E na volta da viagem, eu tive uma ideia assim, meio relâmpago, assim, um insight. Foi no aeroporto, não foi? Não, no avião mesmo, que eu comentei. No avião. Aí eu comentei que por que a gente não faz um disco das músicas do Léo Nogueira? Porque ele tem tanta música e tinha duas... Eu tinha acabado de fazer uma parceria com o Léo Nogueira, que é uma canção que chama Certidão. E também ouvia bastante uma música que a gente vai tocar aqui daqui a pouco, que chama O Poeta e o Canalha, que eu fiquei muito fã dessas duas músicas, assim, né? E aí, a partir dessas músicas, a gente começou a pensar um disco. Essas músicas acabaram não entrando no CD. O Léo Costa vai explicar um pouco por que aí. Mas foi a partir dessas músicas que deram origem ao CD Um Mundo em Nós. Jogou batata quente na sua mão, hein, Léo? Aí depois disso, a gente começou o processo de escolher as músicas e agora o Léo Costa continua aí, explicando. Eu e o Augusto estamos numa parceria sólida já, acho que já há uns 4 anos, assim. Além da gente nascer no mesmo dia, a gente tem dado certo, né, Augusto? Sim. Irmãos de pais diferentes, né? Pois é.
E nessa viagem, acho que como foi só eu e ele também, a gente conseguiu também conversar mais sobre coisas, projetos pessoais. E é legal que o Augusto, ele sonha alto, assim, né? Ele sempre coloca projetos que às vezes você assusta, né? Você fala, meu Deus. E esse foi um deles. Ele falou, vamos fazer um disco das canções do Léo, porque ele sabe que eu também tenho parceria com o Léo, que a gente gosta das letras e tal. E eu, no primeiro momento, eu sou o policial mau, né? Ele é o policial bom. Eu falo, que isso, mano? Vamos entrar num projeto enorme, assim, e sem financiamento. Ele falou, não, a gente faz um financiamento público rapidinho. E eu lá, né, o policial mal, falou, não, você tá louco. Aí vamos ficar mendigando e tendo perrengue de não trabalhar direito e tal. Enfim, cara, ele foi lá acariciando e depois a gente começou as conversas com o Léo. E eu me convenci de que era um projeto viável. Porque também a gente ia trabalhar em trio, né? E as músicas eram... A gente gostava de ter essa liberdade, né? De pegar músicas inéditas com toda a liberdade de arranjo, de produção. Léo, desculpa, só uma coisa. Eu não entendi a parte do trio. É um trio musical, você diz? Ou... Não, o início do projeto a gente fez as reuniões, né? A gente estava em trio, né? Por mais que eu e o Augusto fôssemos os produtores, a gente ouviu bastante você. A gente foi honesto. Não, eu achei que no começo o projeto era um trio musical para ser apresentado. Não. Eu falo trio de produção mesmo. Mas depois eu e o Augusto que assumimos a produção, de fato. Minha parte eu já tinha feito, né? Você mandou 40 músicas pra gente e falou, se virem. Eu já fiz de 2.000, eu tirei 40. Pô. Se virem. E aí a gente foi fazer essa triagem das 40 músicas, que é a primeira triagem do Léo. E, enfim, daí o projeto começou. A gente fez um quicante, a gente se envolveu. Então isso foi em agosto de 2019, o quicante saiu em dezembro. Então imaginem vocês, tem 1 ano e meio de projeto já rolando, que a gente está completamente mergulhado. Por incrível que parível, no começo não tinha também a música nossa, né, que eu sou compositor, depois que a gente incluiu, então, com toda a humildade, eu também não puxei a sardinha para o meu lado, mas depois houve um equilíbrio também, porque era legal, né, a gente mostrar essas facetas. Né? Mas espera aí, você enrolou, o Augusto passou a batata quente na sua mão e você não respondeu qual foram os critérios para que algumas músicas fossem escolhidas e outras não. Pois é, então, os critérios eles foram equilibrados em 3 frentes, a minha, a sua e do Augusto, porque cada um tinha uma visão de roteiro. Obviamente o Léo prezava muito pelo roteiro dramático das letras, e o Augusto e eu, a gente ficou dividido entre o roteiro musical, o roteiro estilístico, né, que seria o estilo musical de cada canção, e o roteiro dramático das letras. Então a gente fez um teste cego, né? Cada um escolheu, no início eram 12, né? Se eu não me engano, ou 10, aí viraram 12. Cada um escolheu as 12 e a gente foi discutir os roteiros. E foi interessante, porque muitas bateram e outras a gente foi defendendo, né? Tinha lá os defensores e eu consegui defender algumas, outras escaparam. Mas foi democrático. Inclusive eu queria aproveitar esse momento, eu não sou entrevistado, mas eu sou parte interessada. Então, eu preciso, em primeiro lugar, dizer aos meus parceiros que não tiveram canções no disco, inclusive tem muita gente que ficou bronqueada comigo, porque, a gente é parceiro de tanto tempo e não tem música minha e tal. Aí eu, humildemente,
dei essa mesma explicação. Olha só. Você botou a culpa na gente. Botar a culpa em vocês, ó. Em princípio, assim, de todos os meus parceiros, todos eles, os meus 70 parceiros, 80, estavam naquelas 40 canções, né? Em princípio era isso, todos eles estavam naquelas 40 canções. Agora, naquela peneira, nem todos os parceiros puderam ser contemplados, até porque a gente pode ter aí um volume 2, um volume 3, sei lá, né? Então, e nem poderiam, né? Em 13 músicas não daria, né? Claro. Inclusive, um dos critérios, vocês se lembram, um dos critérios que eu bati o pé foi que, primeiro, as músicas tinham que ser inéditas. Então, assim, eu já tenho várias canções gravadas em outros discos, e eu não achava interessante que a gente regravasse uma canção, sendo que tem um monte aí que nunca foi gravada, né? E outra coisa, eu queria que a gente pudesse justamente abranger o maior número de parceiros possível. Por isso que quase metade do disco tem canções que tem 3 autores, né? Por isso a gente conseguiu aí, de 13 canções, a gente conseguiu chegar ao quê? Uns 18, 19? 18 compositores. Bom, então tá aí, gente, fiz o que pude. 18 compositores e 15 intérpretes. Pois é, você já deu a ideia, né? Você já quer o volume 2 do Mundo em Nós. Agora... E também, vou te defender aqui, Léo Nogueira, também, porque a gente pensou também numa unidade do disco, né? Então, tinha músicas, por exemplo, 2, 3 sambas, que eram muito bons os 3 sambas, mas a gente pensou um pouco em incluir um samba para dar essa unidade. Então, alguns ficaram de fora não porque são inferiores ou alguma coisa assim, mas para pensar um conjunto, né? Uma unidade e até um pouco da temática, né? Um pouco parecido, assim, para poder a gente tentar dar essa unidade. Legal. Maravilha, gente. Bom, vamos continuar aqui. Me fale uma coisa. Como é que foi esse desafio de juntar tanta gente talentosa, principalmente em tempos de pandemia, e, no fim, criar um trabalho assim com tanta qualidade, mesmo tendo que se adaptar ao distanciamento social? A gente está processando isso ainda, porque esse trabalho tem 1 ano e meio e ainda vai continuar, né, com o lançamento dos próximos shows, do disco. Então, talvez daqui 1 ano essa pergunta ela vai ser melhor respondida. Mas eu acho que é o maior trabalho meu e do Augusto, sem dúvida nenhuma, individual e coletivo, que precisou de muita experiência para acontecer. Eu digo isso porque eu usei todas as figurinhas que eu carreguei na vida, né? Eu tive um coletivo de violonistas, né? Grande aqui em São Paulo, éramos 15 violonistas, fizemos um projeto bem duradouro, né? Durou 3 anos. Ganhamos um edital grande do governo federal, da Funarte. Eu abri 2 pontos de cultura, né, no interior de São Paulo, um em Pilar do Sul, que eu tive uma orquestra de violões, e um em Torrinha, minha cidade natal. Então, assim, e a gente fez 2 festivais também com o grupo do Teatro da Vila, que era os coletivos que a Associação Raso da Catarina participava, que eu ajudei a gerenciar e a coordenar a produção musical. Então, essas canchas todas ajudaram muito na administração desse projeto, porque não é fácil mesmo. É um projeto que envolve muito RH humano, tem que administrar. Pra vocês terem noção, o projeto chegou a 50 pessoas, entre compositores, intérpretes, músicos, técnicos, designer, assessoria, tudo isso, né? Toda a cadeia, né? Toda a cadeia.
Ainda bem que vocês não resolveram me homenagear 15 anos atrás, então, né? Sem dúvida, eu acho que a gente conseguiu fazer esse projeto pela idade, pela experiência também. E aí teve toda a parte musical, né? Que eu acho que para mim e para o Augusto também é importante nessa fase da vida que a gente está. Que a gente tem mais domínio dos arranjos, mais domínio da pré-produção e da pós-produção. Com o disco do Augusto a gente teve bastante experiência prática disso. Então a gente teve uns 3, 4 meses para fazer os arranjos. A gente teve praticamente 1 ano de edição das gravações, edição, algumas inserções extras. Vocês vão ver no disco que tem muita participação, né? No show a gente está em 7 pessoas e no disco tem músicas que devem chegar, sei lá, a 13 pessoas, assim, de músicos, né? E tem várias faixas com 3 intérpretes. Então, além dos 3 compositores, tem mais 3 intérpretes, mais 10 músicos. Esse foi o primeiro disco que o Augusto e eu fizemos toda a edição online. Principalmente, a gente ficava usando um programa que chama Listen To, que permite tráfego de dados de áudio em alta qualidade. E ele na casa dele, eu na minha, a gente editando e o Augusto operando. O Augusto arrasou no programa de edição. Ô, Léo, mais um motivo para vocês não terem decidido isso 15 anos atrás, né? Isso que eu ia falar. Vocês contaram muito com uma estrutura autônoma, né? Com o próprio recurso, tanto intelectual, como a experiência, como material mesmo para conseguir fazer isso, né? Sem dúvida, exatamente. Eu também já tive vários perrengues de discos que eu produzi, e não, já são alguns, né? Talvez já cheguem perto de 10. E a gente sabe a importância da pré-produção. Por isso que eu fiz o policial mal lá no começo. Eu falei, meu Deus, para fazer um negócio bem feito não é assim, né? Sempre tem que ter um ponto de discordância. Eu sou essa pessoa também. E até porque cá para nós, mas o Augusto é aquele policial bonzinho que não prende ninguém, né? Ele sonha. O Augusto, ele é o policial bonzinho que não prende ninguém, mas ele vai convencendo, né? Ele vai falando, ele vai seduzindo, quando vê... No final, o preso fala assim, tá bom, vai, me prende. Exatamente. E tem uma coisa legal, que o Augusto, ele sonha, mas na hora de trabalhar ele é touro da terra, assim. Bad boy, né? Pode contar com ele. São 6 horas trabalhando sem parar, não tem problema. Sim. E vai até o fim. Então acho que essa persistência, né? Essa persistência minha e dele juntas, acho que tanto é que a gente está 1 ano editando o disco e os dois assim, todo dia, vamos, e aí? Projeto, edital, Para dar inveja ao Roberto Carlos, né? Pois é. E assim, tem que falar que a gente teve as parcerias, né, gente? Os compositores já apoiaram desde o início. O Léo, né, fez toda a logística para a gente, do trâmite entre os compositores, entre os intérpretes também, né, que ele convidou. Articulação, né? Articulação, exatamente. Mas ele é bom para isso. Ele é ótimo. Ele é bom para isso. E a gente ficou com a parte... Fala aí. Quero aproveitar aqui para agradecer, né, a todos os compositores e os intérpretes que deram uma força, né? A maioria gravou praticamente de graça, né? Total. E teve muita boa vontade, aprenderam as músicas, assim, de uma forma surpreendente, cantaram com uma forma que nos surpreendeu, né, Léo? E está muito bonito. Eu dou os parabéns para todo mundo que participou, porque todo mundo trabalhou nessa coletividade de uma forma bem bonita, assim. E a gente até conseguiu alguns amigos que às vezes o Léo Nogueira conhecia, eu não conhecia, o Léo Costa também, a gente foi trocando amizades também. A família do Mundo em Nós foi aumentando, né? Foi, sem dúvida, é verdade. E a gente também teve as parcerias de estúdios, que acho que vocês
não chegaram a saber, mas a gente fez a primeira grande gravação no estúdio do Adonias, né, o estúdio Arces, que já é parceiro nosso, gravou o disco do Augusto, gravou o disco do Álvaro Cueva, gravou disco meu. Então, a gente está trabalhando e ele fez um bem bolado lá para a gente poder fazer a primeira gravação. E ao longo da pandemia, ele também foi bem parceiro, junto com o Leonardo Nakabayashi, que também foi indicado pelo Zé Cabaleiro lá no início. Ah, eu sei, eu conheço. E foi super parceiro nosso. Depois o Augusto foi para o Rio de Janeiro gravar as vozes da Ilessi, E da Camila Farias. da Camila. Depois o Kleber Albuquerque gravou na Bahia, o Zé Cabaleiro gravou na casa dele, Fala mais Érico aí, Augusto. Baima. O Érico Baima gravou no Ceará. A gente mandou um microfone por correio para ele. Foi eu nem tô lembrando de tudo, é bom que a gente vai lembrando, é muita coisa. Tem umas histórias por trás das histórias também, né? Total. Eu fico muito feliz pela participação do Érico Baima, que é um querido amigo meu, e é um cara que estava há anos sem gravar nada, sem nenhuma experiência de gravação. Então isso daí também deu uma revigorada para ele, foi muito positivo. E o Érico Baima, mais uma história, né? O Érico Baima praticamente me ajudou a redescobrir a canção Toró, com Vicente Barreto. Né? Foi? Não sabia. Sim. Porque o Vicente Barreto me mandou a melodia, eu fiz a letra, mandei para ele, ficamos todos felizes, tudo bem. Depois, o Vicente Barreto esqueceu a melodia. E eu não achava a gravação original. Então a música estava perdida. Só que aí eu me lembrei de que eu me lembrava dela. Né? Uau. Eu me lembrava dela. Só que eu sou desafinado até falando. Então imagina como seria eu cantando. O que eu fiz? Eu cantei a música várias vezes, mandei para o Érico Baima, e o Érico Baima é um baita cantor. Né? Então, assim, ele adivinhou a melodia e gravou com a voz dele para que eu mandasse para o Vicente Barreto, e na hora o Vicente Barreto se lembrou da canção. Ele se lembrou da canção. Uau. E ele fez aquela gravação que eu mandei para vocês. Sei. Né? Enfim, tem essa história. Nossa, então, fico feliz por ele ter participado, que ele merecia cantar essa canção no disco, né? Porque ele salvou a canção. Né? São histórias. Maravilha. Né? Não sabia dessa, por exemplo. Pois é. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema, Augusto? Não, é que foi bastante emocionante o Érico poder gravar. E essa música teve a participação do Érico e da Ilessi também, Ilessi do Rio de Janeiro. Ilessi. Teve bastante emoção assim nessa música. Acho que casou muito bem assim as duas participações. E também ganhei um amigo também, que eu não ganhei um amigo, o Érico, né? Eu não antes eu não conhecia pessoalmente assim, né? Virtualmente, né? Uhum. Depois a gente passou a conversar bem mais. E tem uma curiosidade nessa música que ela fala no refrão, né? Ando só na Guanabara e me lembro de você, depois em São Paulo da Garoa. E o Augusto saiu de São Paulo, foi até o Rio gravar uma cantora carioca e voltou para São Paulo. Quer dizer, a música aconteceu na prática também, né? Isso. A gente gravou. A gente gravou a participação da Ilessi antes da pandemia, né? Um pouco antes. Acho que foi em janeiro ou fevereiro do ano passado. E depois o Érico gravou na casa dele, a pandemia já estava mais avançada. Por isso que eu tive oportunidade de ir até o Rio, né? Pois é. É porque agora a gente mal tem possibilidade de ir até a cozinha, né? Não. Exatamente. Bom, gente, então acho que está na hora de mais uma música, né?
Que música é mesmo, Vanessa? Não sei, eles é que decidem. Qual música aí? Qual que vai, gente, agora? Cadê aqui, ó? Pode ler aí, Augusto, número 2. O Poeta e o Canalha, é essa agora? Exatamente. Isso. Bom. Como eu comentei no início, essa música e mais uma outra, elas deram origem ao projeto, porque eu fiquei fascinado por essa música, e me lembrava um pouco assim do Padre Antônio Vieira, eu acho que até o Léo comentou comigo, né? E também tem uma atualidade, uma crítica feroz. Essa música é de que ano? Deve ter uns 10 anos, uns 7. Sério? É É impressionante. porque Podia ser feita hoje. Ela é anterior acho que eu não conheci o Augusto ainda. É que assim, a gente quando vai ficando velho, não dá nem para chutar mais, que eu já chutei 10, porque eu acho que ela tem 2 anos, na verdade. Entendi. Mas não tem 2 anos. Interessante. Inclusive, aproveitar também para dizer ao Daniel e à Luísa que eu sinto muito que essa música não entrou no disco, porque o Augusto fez de tudo para que ela entrasse, mas rolou aquela questão, né, da votação, o Supremo Tribunal, né, sabe, aquela coisa, né? Então, assim, no final das contas, cada um, ninguém ficou de todo feliz, porque se dependesse de mim, o disco ia ter várias outras canções que não estão. Se dependesse do Augusto, o disco ia ser outro. Se dependesse do Léo Costa, o disco ia ser outro. Então a gente acabou costurando de uma forma que pudesse contemplar o máximo possível, mas aí, assim, o Poeta e o Canalha foi para as semifinais, mas perdeu nos pênaltis, e aí... Não, ele foi mas pro show ele No até show faz mais voltou, sentido, porque ele verdade, no show ganhou uma força. Porrada, e a iluminação, vocês vão ver, tem todo um cenário que dialoga com a letra e... Enfim, daí rola um fora Bolsonaro lá, vocês vão ver no chat. Então vamos à música? Vamos então, à assim, música. Não chame de presidente o canalha, né? É isso. Isso. Bom, agora então, gente, o Poeta e o Canalha com vocês. Daqui a pouco a gente volta. Versejo porque posso, sou poeta, também farias tu. Poeta fosses, porém tu tens outra e distinta meta, aumentar mais e mais as tuas posses. Também faria eu, canalha fosse, viver à custa e bem de quem trabalha. De ti só tenho dote, dom doce. Nasci pra ser poeta e não canalha. Virar canalha é fácil, tá na moda. Viver de poesia assim é foda, porque quem não ajuda ainda atrapalha. Mas tenta ser poeta se tu podes, e amarra nos poemas os teus bodes. Versejo porque posso,
farias tu, poeta fosses, porém tu tens outra e distinta meta, aumentar mais e mais as tuas posses. Também faria eu, canalha fosse, viver à custa e bem de quem trabalha. De ti só tenho dó, te dou um doce. Nasci pra ser poeta e não canalha. Virar canalha é fácil, tá na moda. Viver de poesia assim é foda, porque quem não ajuda ainda atrapalha. Mas tenta ser poeta se tu podes, e amarra nos poemas os teus bodes. Verás que um filho teu será só tralha, verás que um filho teu será só tralha, porque quem não ajuda ainda atrapalha. Verás que um filho teu será só tralha, canalha, 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 canalha. O poeta canalha. Essa Bom, música, essa música eu ouvi a primeira vez com o Daniel e a Lu, Daniel Ramos e a Luísa Trianes, no Clube Caiubi. E eu fiquei encantado, assim. É demais, assim, muito linda. E a interpretação deles também estava muito bonita. E depois disso eu até fiz uma parceria com o Daniel e a Lu, Que legal. que a gente cantou algumas vezes nos shows do Estação Felicidade. Quer comentar aí, Léo Costa? Então, eu vou ser sincero aqui, essa música eu demorei para incorporar, porque ela me chegou, eu não conhecia, né? Ela me chegou numa gravação e eu não entendi, saquei assim a princípio, porque ela tem umas quebras de tempo, né? Para quem ouvir com cuidado, você vai ver que ela dá uma quebrada, assim, ela não tem uma forma simétrica. E a harmonia também, quando os compositores às vezes compõem, eles têm umas ideias que são muito originais, que às vezes demora para você entender o que eles estão querendo falar, né, na música. Aí um dia eu falei, então vamos pegar essa música daqui. Aí eu fiquei uns dias com ela e falei, Augusto, tá aqui uma versão minha da música, né? Aí o Augusto aceitou e acrescentou algumas coisinhas e foi essa versão que vocês ouviram no show. Pô, se isso tivesse acontecido 1 ano e pouco atrás, ela teria entrado no disco. Ô Sérgio Moro, então finalmente você inocentou o Lula, né? Com atraso. Bom, gente, vamos para a terceira. Não, mas eu faço... Diga. Desculpa, eu faço meia culpa, porque a música é genial. Você vê como é o ponto de vista das pessoas, né? Às vezes você olha por um ângulo, por outro, e agora eu me redimo. Eu falo, realmente, agora eu tô vendo a música. Às vezes a gente vê por um ângulo, por exemplo, esses tempos quebrados tem tudo a ver com o sentido da música. Então eu aprendo muito também, viu? Eu tô aqui aprendendo.
Agora, Xaraléu, se põe no meu lugar, imagina como, se já era difícil para você, imagina como era difícil para mim, que era autor das 40. É. Sabe? Mas é bom trabalhar em é. duo, em trio, em duo, porque você vai sendo cutucado, né? Sim, sempre uma opinião acaba contagiando ou contaminando a outra de uma certa forma. No decorrer do nosso processo de escolha de repertório, muita coisa foi repensada pelo grau de convencimento também. Né? Sim. Enfim, Total. né? Bom, simbora? A terceira questão, hein? O Mundo em Nós foi produzido contando inicialmente com financiamento coletivo e depois com o auxílio da Lei Aldir Blanc. Como vocês enxergam a importância do apoio do poder público para o setor cultural, não só em situações emergenciais, mas como um todo? Então, diferenciando um pouco aqui, o Kikante, que é uma plataforma de financiamento coletivo, ele financiou o disco, né? O CD. A gente tentou fazer um valor, só que a gente não conseguiu chegar até o todo do valor, né? Mas a gente conseguiu bastante coisa para iniciar o projeto. É justamente o kick, né? O chute inicial, né? Isso. Kant, né? E aí, a gente aproveita aqui para agradecer todo mundo que participou, que contribuiu, que compartilhou também. Foram mais de 100 pessoas. Posso te interromper e inserir uma pergunta dentro dessa, que é o seguinte: me pondo no lugar das pessoas que contribuíram, eu queria que você falasse um pouco aí quando é que vai rolar tudo, o CD, os prêmios e tal, para que elas não se desesperem. Por exemplo, eu tenho um amigo espanhol que morava em Pernambuco e agora voltou para a Espanha e ele já me escreveu várias vezes: e aí, o meu CD e tal, não sei o quê. Diga aí. Então, a gente vai primeiro, a gente está fazendo esses shows, né? E até acho que algumas recompensas, o Kikante ele oferece algumas recompensas, né? E a gente colocou os shows como recompensa. Não sabia que ia ter pandemia naquela época, em dezembro de 2019, janeiro de 2020. E agora a gente está lançando esses shows de forma gratuita, então seria uma das recompensas. A outra recompensa que a gente colocou foi o CD físico, que esse vai demorar um pouquinho mais para ser lançado, mas a gente já fez está fazendo os orçamentos, está vendo o formato, tudo agora, e a capa está sendo feita pelo grande Eliphas Andreato. Você vai fazer história, hein, Augusto? Pô, você clássico. Cada disco mais um do Eliphas, hein? Sim, nossa, eu sou muito fã do Eliphas. Então a gente está assim numa expectativa de ter essa capa. Acho que ele já está terminando. Mas em primeiro lugar a gente vai lançar nas plataformas digitais, em várias plataformas digitais. E isso a gente está com a previsão de lançar no começo de maio. E pouquinho mais para frente a gente vai ter o CD físico em mãos. Aí a gente vai começar a distribuir a maioria via correio, né? Uhum. E também uma das recompensas que a gente colocou foram alguns livros do Léo Nogueira. E eu estou com alguns aqui. O Filho da Preta. Vou até pegar aqui, que tá na mão aqui. Se bobear, ele lança mais um até lá. Eu já lancei, se bobear eu lanço o terceiro, né? Filho da Preta. Dá pra ver. Pode vir, ainda bem que foi você, não fui eu, que senão eu ia falar, né? Não paguei nada para ele, viu, gente? Não entendi. Eu estou falando para o pessoal que ainda bem que foi você que mostrou o livro, né? Eu não paguei nada para você, foi espontâneo.
Mas esse eu acho. livro é muito bom livro, e também do autor das músicas. Acho que foi interessante a ideia, que até o próprio Uma- Léo Nogueira sugeriu, É uma boa e dobradinha, é um né? presente. Hum. Esse é exclusivo dos apoiadores. E eu também queria deixar para eles, não comentei com o Augusto, mas com certeza ele vai concordar, que como os shows vieram online e depois com esse aporte do governo estadual, o que a gente pode oferecer de extra para os apoiadores iniciais é o link do show, o link exclusivo do show, porque o show ele dura 24 horas e a gente tira do ar. Aí a gente vai mandar por e-mail somente para os apoiadores o link exclusivo para eles poderem rever o show. Boa. Sim. Maravilha. E respondendo à pergunta, que a gente só respondeu metade até agora, né? A respeito dos financiamentos federais e estaduais, eu, desde 2018, no lançamento do meu primeiro disco, eu me inscrevo em tudo quanto aparece de edital. Edital do SESI, SESC, governo, vários PROACs eu já me inscrevi. E é muito concorrido, né? Tem muita gente procurando e também parece que de uma época para cá está diminuindo muito, né? O financiamento para os artistas em geral. O que será, né? E agora, eu e o Léo, a gente escreveu esse projeto junto. A gente escreveu, na verdade, 2 projetos, né? Um para o PROAC, que é só do estado de São Paulo, e esse que também é gravação de vídeo de um show, só que esse show que a gente gravou, um dos shows, vai ficar com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, eles que vão divulgar, eles que vão fazer o que eles quiserem, sim. né? Sim. Que legal. A gente gravou, na verdade, 7 shows. E os outros 6, esse sim, do PROAC Expresso Aldir Blanc, que também tem o apoio do governo do estado, do governo federal, né? Além do governo estadual, que foi passado na Câmara dos Deputados, Senado, por iniciativa dos deputados, né, e senadores. Então, é bom que haja isso, até para rodar um pouco a economia, né? Uhum. Pensando assim, de uma forma... quanto à economia, os músicos também estão no mercado. É um mercado, um grande mercado. E quem ajuda não que se eles se preocupa com essa reinsiram, parte, ajuda que eles se reinsiram e possam produzir nesse momento em que está praticamente todo mundo parado, né? isso. E se não se preocupa com essa parte, várias viram um efeito em cascata, assim, porque os músicos não são só a música que aparece para as pessoas na internet mesmo, ou nos shows, como era antigamente. Não são só aquelas pessoas que aparecem ali. Existe por trás muita gente, né? Existe os técnicos de som, os videomakers, existe até a faxineira que vai limpar o ambiente, existe muita gente por trás, né? Existe as pessoas que trabalham com manutenção, Alimentação, transporte, por exemplo, transporte. isso, existe uma cadeia de pessoas que trabalham com isso, só para oferecer um show pela internet ou alguma coisa assim. Então, isso ajuda a girar a economia também. E não são só os músicos, né? É o que alguns governos fazem,
a preocupação do governo, acho que, né? Seria... Existem algumas coisas ideológicas, né, que diminuem o financiamento quanto a essas áreas de arte. Até porque para as pessoas não pensarem tanto, né? Porque a arte é uma coisa questionadora e reflexiva, né? A maior parte das vezes. E faz as pessoas terem mais sensibilidade para a realidade. Augusto, se o pessoal lá não queria nem vacina, o que dirá de arte, né? Posso comentar um pouquinho? Isso, Por favor. por favor. Eu lembro que tem uma prima minha que casou com um holandês, né? E ela estava lá, foi morar na Holanda. Enfim, e aí ela comentou comigo um dia, falou, não, tem uma árvore aqui que era uma escultura no meio da praça, né? Tinha uma árvore esculpida, era uma árvore que morreu, aí chamaram um artista para esculpir, e ele fez o seguinte, do meio do tronco da árvore nascia uma mão, assim, da própria árvore, né? Ele fez a... Então era uma coisa muito louca, você passava e ficava olhando aquilo. Aí ela falou, mas... Aí se pergunta assim, qual o sentido, né? De o governo pagar para as pessoas ficarem olhando uma mão saindo de dentro da árvore, né? Aí ela falou, não, mas isso é normal, é um investimento do governo, ele pagou esse artista, qual é a função desse artista? É fazer alguma coisa que faça as pessoas pensar quando elas estão passando pela praça. E para ela estava resolvida a questão, quer dizer, não tinha... a gente está aqui há 30 anos discutindo qual é a função da... E eu reitero, é investimento, né? É investimento, assim como o governo investe em saúde, investe numa fonte que vai pôr no meio da praça, investe na decoração de Natal. Ele não precisa investir tudo, né? Ele precisa dar só a estrutura para que aconteça a cultura, que a cultura gire, né? Os trabalhadores da cultura girem, né? É igual ele dá o asfalto, né? Dá o encanamento, né? E nesse primeiro show da semana passada, do dia 25, por exemplo, na minha cidade de Torrinha, o prefeito me ligou, o prefeito de Torrinha me ligou e falou, olha, a gente está sabendo do seu show, a gente queria aqui divulgar tal, e eu fiquei impressionado, porque durante a exibição do show, a maioria dos comentários estava sendo de Torrinha, no meu canal, e falando assim, nossa, o quanto está sendo bom poder ter um show desse, a gente ouvir músicas boas, músicas novas, e eu senti assim que era um lazer raro para aquelas pessoas, né? Poder ter esse tipo de acesso, né? A um show. Daqui a pouco você vai ganhar a chave da cidade, hein? Mas foi importante mesmo, porque eles acompanham a carreira, eles sabem, e o show foi muito bem produzido, sabe? A gente conseguiu, porque, igual o Augusto falou, não é fácil fazer música. Envolve pré-produção, envolve, no caso de audiovisual, câmeras de ótima, precisa de ter câmeras muito boas, de ter direção de vídeo, direção de luz, direção de musical, figurino, muita preparação, alimentação, faxina. Então, quando as pessoas veem esse resultado, é um lazer, é quase que nem você ir ao cinema e ter aquela experiência audiovisual. Fora as músicas, né, Léo? Não falei nem das músicas, né? Compor e tal. Então, fica mais evidente ainda o caráter de produto artístico, né? Que é uma forma de saúde mental, é uma forma de lazer também, é uma forma de vida, né? De vida social, né? Cidadania. Só que tem que ser bem feito, né, gente? Assim como tudo, você não vai fazer uma estrada mal feita, você não vai fazer um hospital mal feito. Uma ponte que cai, né? Então, o investimento também tem que ser bem feito, não tem como. Ô, Léo, E a gente, eu e o Léo Costa, a gente teve muito trabalho mesmo, para produzir, para fazer tudo.
E até um amigo da gente também é produtor, o Guegué Medeiros, que participou do disco, Essa é boa. tocando bateria e percussão. Ele também é produtor, né? Ele produz os shows dele. E ele comentou que ele foi produzir alguns shows e teve que fazer todo aquele trabalho de produção, fazer os arranjos, fazer a divulgação, fazer tudo. Chegou na hora do show, ele pensou assim, nossa, depois de eu ter feito tudo isso aí, eu vou ter que tocar ainda. Falou, né? É isso. Então, É isso. Pois é um é. trabalho gigantesco e que às vezes a gente chega na hora de apresentar mesmo, a gente já está um pouco, às vezes, cansado, assim, do trabalho extra musical, né, vamos dizer assim, extra poético, né? Então, veja bem, mesmo com todo esse aporte, a gente ainda não recebeu por produção, né? A gente ainda estava faltando figurinista, produtor de palco, direção de palco. Ou seja, ainda tem que trabalhar com um orçamento restrito. Muito, com certeza, com certeza. Tem que fica sobrecarregado, tem que fazer mais de uma função para um projeto realmente se realizar. É importante deixar claro que esse projeto tem um investimento inicial dos apoiadores, mas acho que mais que o dobro desse investimento vem de mim e do Augusto, sem dúvida. Sim, investimento exato. Financeiro mesmo, né? E o tempo, né? E também exatamente, todo o saber que vocês têm, porque vocês estão fazendo esse projeto, então, esses espetáculos, essa produção toda, assim, com tanta qualidade, porque vocês já têm uma vivência longa, vocês já estão trazendo toda a experiência de vocês para isso. Sem dúvida. Gente, desculpa, eu me lembrei de uma coisa que eu preciso falar agora. Espera só um pouquinho, mas é relacionado ao tema? Claro. Certo. Olha só, o Léo Costa falou que o Augusto é sonhador, né? Bem, eu estava de viagem marcada para o Brasil em 2019, é isso, Augusto? Em 2019. E o Augusto queria acabar o disco e fazer o show em 2019, vejam vocês. Com o Léo, a chegada do Léo, era 12 de dezembro, eu lembro a data. E ele estava fazendo, dizer, Léo, pera, que dia que você vai chegar? A gente vai acabar o disco em 2019. Mas foi até bom, viu, Léo? Porque na época a gente estava querendo fazer uma coisa mais simples, assim, né? Sim, então. Eu mesmo cantar as músicas. Eu me lembro, mas depois... eu me lembro que... Desculpa, só para completar. Eu me lembro que você já tinha um projeto do seu segundo disco autoral, né? Sim. Então, você queria fazer esse disco e, na sequência, já começar o seu. E vejam vocês como a pandemia acabou fazendo que o projeto se arrastasse. Não foi a pandemia. Não foi a pandemia. Um pouco foi o policial mal aqui e um pouco foi a realidade, que o sonho era muito enorme, o sonho era gigantesco. Para o sonho sair, ele está saindo agora, o sonho, de fato, né? Ô, Léo, está acordando agora. Aí. Léo Costa bravo, e Léo Nogueira. Tô ficando bravo já. Mas como dizia o Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia, né? A utopia é como a gente avistar o horizonte. E faz com que a gente caminhe, ande, né? Olha ele acariciando, ó. Claro. Porque senão, imagina se não tivesse o sonho, o começo desse sonho. Com certeza. Tudo começa na cabeça, né? O primeiro é na mente, não tem jeito. Até aproveitando aí, que eu já estou com as músicas quase prontas aqui do próximo disco, que eu quero que se chame Sonhos mesmo. Ah, legal. É uma ideia, eu vou ver se a gente consegue gravar esse ano aqui ainda. Então vai sair em 2024, pode ter certeza. Augusto, eu sugeriria que você colocasse o título assim, O Sonho e o Policial Mal. É capaz que ele não me chame nesse disco. Aí, vamos ver.
Mas olha Mas- só, Mas isso é Augusto, democracia, né? Isso é Augusto, democracia, é bom. você É. citou o Galeano, eu queria aproveitar o momento para citar o Roberto Freire, não esse político que está aí, né? O outro. Eu estou lendo um livro do Roberto Freire que chama Ame e Dê Vexame. É um livro, acho que da década de 80, se não me engano. E tem uma parte em que ele fala que ele considera o poeta tão importante quanto o cientista, né? E é mais ou menos o que a gente está falando aqui. E eu estendo esse poeta a toda a classe artística, a toda a classe criativa, né? Então, quer dizer, é tão importante que uma pessoa consiga fazer uma vacina para que as pessoas voltem à vida normal, quanto é importante aquelas pessoas que, enquanto está todo mundo em casa e a vacina não vem, tenham alguma coisa que as faça não enlouquecer, né? E é onde entra a arte. Eu acho que o Mundo em Nós se encaixa muito bem nesse momento também aí, né? De todo esse trabalho que vocês estão fazendo e propiciando as pessoas, né? Exato, Não. e além de tudo, com relação ao investimento, à parceria com o poder público, é muito importante entender a necessidade do artista se profissionalizar, sabe? Tudo começa no mental, tudo começa no sonho, mas para as coisas se realizarem verdadeiramente, no campo da concretização, ele precisa se profissionalizar. Então, essa parceria com o poder público é bem importante nesse sentido, para você ter dinheiro para construir toda essa estrutura que o Léo tem falado, né? É o iluminador, é o diretor, é a faxineira, é o transporte, a comida, enfim. Então, é muito importante isso, até para dar continuidade, né? Para a construção de carreira mesmo de um artista. O poder público é Sem aquele dúvida. cara que casa o policial bom com o policial mau. E só situando só uma informação rápida e bem resumida, a Lei Aldir Blanc, assim, era um dinheiro que tinha no fundo da União Federal, de cultura mesmo, já era um dinheiro da cultura, e estava parado lá. E daí, por causa da pandemia, criou-se a Lei Aldir Blanc, que nada mais é do que permitir o repasse direto para os estados e para os municípios, sem muita burocracia. E daí, quando chegou aqui em São Paulo, ele chegou, enfim, o Sérgio Saleitão decidiu por PROAC, que ele chama de PROAC Lab, que é o PROAC Lei Aldir Blanc. E foi muito importante isso, porque não só aqui em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, a gente percebeu que pulverizou mais mesmo. Porque, como o Augusto disse, a pessoa fica ali tentando editais, e não consegue, mas se você for olhar, os mesmos estão sempre conseguindo. Então, esse foi o momento de dar uma pulverizada. Outras pessoas, para a gente que está assistindo, isso é muito importante, porque a gente vê a diversidade de artistas, de produções, de tudo que tem no Brasil, entendeu? A gente percebe como o Brasil é muito maior do que só aquilo que a gente já está acostumado a assistir. Então, ele mostra, evidencia mais a diversidade que nós temos e que é uma riqueza muito, muito grande. Assim. E já aproveitem, porque tem mais editais por aí, viu? Já vão, lá tem municipal, tem Fomento à Música, já está bem em cima, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E o PROAC, esse ano, ele vai ter um investimento maior também, vai ter mais dinheiro, então... E é um case, né, o pessoal fala, é um caso clássico de projeto que a gente fez, que a gente tem o projeto e vai buscar o financiamento do projeto que a gente já tem. Quer dizer, o projeto ia acontecer de qualquer forma. De qualquer jeito, exatamente. Ele conseguiu ser mais bem divulgado, mais bem produzido com esse financiamento extra. Então é interessante, que esse aí é o sonhador, né, que é o Augusto. É assim, não vamos esperar, a gente já está fazendo. Isso. Mas os projetos que já estão sendo feitos são prioridade para ser financiado. Não tem jeito. Porque você já apresenta alguma coisa, você já apresenta o andar, né, daquele. Então, esse início, esse negócio de botar a mão na massa e começar a fazer é muito importante. Ou seja, no caso, o mundo já está feito, né? Não é Deus que no primeiro dia, é Deus no último já, né?
Sim. Pois é, pois é. Aí, aproveitando aqui, só para comentar que o Aldir Blanc é um dos maiores letristas, né, da história da música brasileira, que morreu de Covid, né, vítima de Covid. É uma cena triste, né? E essa lei em homenagem a esse grande A ele. letrista. Sim. E uma curiosidade que antes de eu conhecer o Léo Nogueira, eu conheci o Álvaro Cueva, né? E Lá o vem. Álvaro Cueva se referia ao Léo Nogueira, falou assim: o Léo Nogueira é um grande letrista, ele lembra muito o Aldir Blanc. E isso para mim ficou marcado, assim, Aparência porque só, né? o Aldir Blanc do Caiubi, do Clube Caiubi. Que é e depois que eu fui conhecer ele, eu vi que era mesmo um grande letrista, e até a gente está fazendo esse disco e esses shows em homenagem. Em sua homenagem, Léo. Pô, valeu, Álvaro. E Muito legal. Bom, já vou entrar na última questão, porque também está mais ou menos dentro desse tema. A gente continua conversando. Apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando, por causa do modo como a gente vê que está sendo tratado aí esse período de pandemia, houve um aperfeiçoamento para a linguagem digital, né? Todo mundo correu para a internet. Mas esse boom de atrações na internet, vocês acham que isso fortalece o setor ou pulveriza demais o público de uma maneira talvez menos positiva, digamos assim? Como vocês enxergam essa coisa de muitos shows, inclusive entrevistas, muitos programas de entrevistas também surgindo aí? a minha opinião é que isso já estava acontecendo antes da pandemia, porque já havia um excesso de oferta, assim, né? Muitos artistas gravando discos em casa, com home studios, que facilitou muito essa parte de gravação. E já havia essa grande produção, né? E só que o que aparece mesmo são alguns tipos de, assim, entre aspas, monopólios, né? Alguns artistas que entram na panela ali, né? E que as grandes empresas financiam mais, né? A parte o financiamento privado, né? E eu acho que sempre é bom que haja essa produção, mais produção, tanto fisicamente quanto na internet, porque pode democratizar um pouco mais, só que sempre vai haver algumas pessoas, assim, alguns meios que vão colocar, vão subir a escadinha, né? Vão ficar acima e vão um pouco que comer a fatia maior do bolo, vamos dizer assim, né? Furar a fila Sempre da vão ter um vacina, jeito. né? Oi? Furar a fila da Oi, Léo? vacina, né? E então, eu acho que é importante que a gente produza, mas essa questão que é mais política, a democratização das artes, eu acho que é uma questão mais política do que de produção, porque há muita produção, há muito, e isso é bom para a sociedade em geral. Só que a parte de financiamento dos músicos, a parte de divulgação, às vezes até tem um pouco de financiamento, só que não tem como divulgar em grande escala. Então essas músicas muitas vezes não aparecem. Quem aparece mais é quem tem mais poder financeiro e tem mais poder para pagar, né? Para pagar a divulgação mesmo. E eu acho que sempre vai haver um grupo especial, assim, que vai querer sobressair. Às vezes nem é por qualidade,
mas muitas vezes por ter essa parte financeira mais interessante para alguns grupos privados. Concordo. Eu vou expandir um pouco a questão para a estrutura da mídia musical no Brasil. A gente tem alguns, o que o pessoal tem chamado no mundo, né, da uberização da música, né? Que é cada vez mais o artista tem que dar conta de tudo, né, sozinho, né? Ele tem que dar conta de toda a cadeia musical. O exemplo clássico é o nosso disco aqui, né? Uhum. E é assim mesmo, né? Não vamos ser levianos, é assim e esse é o nosso trabalho. Porém, tem coisas que perpassam a política, que são o modo como as operadoras trabalham na lei brasileira. Operadoras, eu digo as divulgadoras de música, YouTube, Spotify, o jeito que a internet disponibiliza isso, né? Que é justamente a questão que vocês colocaram, né? As lives e tal. A gente tem essas empresas no meio, né? Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes, enfim, as diversas empresas que veiculam o nosso som. Por um lado, vou colocar dois lados, então. Tem o lado micro, que eu acho que foi fortalecido, que como o artista se voltou para si, em casa e trabalhando, ele conseguiu dar conta do público real que ele tem, que é o público ali do seu nicho, né? 100, 200, 300, 400, 500 pessoas que realmente o acompanham. E aí ele conseguiu lidar melhor com esse público, porque ele consegue divulgar o vídeo especificamente para aquele público. As ferramentas funcionam muito bem, né? No modo micro. E essas lives eu acho que funcionaram especificamente para o público local, vamos chamar assim, né? Do artista. Porém, no público global, a gente entra com 1000 questões. Por exemplo, o Spotify, ele não recolhe direitos conexos, né? Ele só recolhe direitos de autoria. O YouTube, ele só deixa monetizar acima de 1000 inscritos, não deixa monetizar com menos, e mesmo assim ele passa propaganda para você. Você é refém, e você não tem um governo que defenda especificamente esses interesses que se você não tiver alguém forte para falar com o YouTube, com o Spotify, você não vai falar sozinho, você não é nada. E questões de direito autoral também ligadas a isso, né? As facilidades que você pode ter ou não. Então, tudo isso é uma estrutura. Voltando lá na outra pergunta, é uma estrutura que não precisa ser investida direto em um artista ou outro, mas pode ser investida na base, na coisa basal, né? Que em governos anteriores isso estava sendo até discutido. Tinha longas discussões na Funarte, bem avançadas, sobre um plano nacional de direitos autorais, tal, que agora, infelizmente, o Brasil entrou nessa decadência. Mas a internet é forte, acho que a gente consegue levantar essas questões, mas a gente depende de uma discussão nacional, não dá para fazer uma discussão local. Léo, essas suas questões que você tem levantado aí, me anota por escrito tudo depois, porque num dos nossos posteriores programas, nós teremos aqui como convidado o nosso amigo Juca Novaes, que participou do disco e que é um advogado expert em direitos autorais, e seria muito interessante a gente indagar sobre essas e outras questões para saber qual a opinião dele a respeito do assunto, né? E eu venho pensando sempre também numa coisa que desestimula muito o artista, que é o lance da morte do CD físico, né? Porque muita gente
que tem uma discografia, inclusive pessoas que não têm uma carreira assim de nível nacional, o cara vai lá, faz 1000 CDs, né? E ele tem para quem vender, né? Ou tinha, né? Há quem diga que ainda tem. O meu amigo Adolar Marim consegue ainda vender CDs bastante, mas a maioria das pessoas hoje com essas plataformas digitais aí que apareceram, é, a, muita gente nem quer mais gravar CD, não quer mais nem gravar, né? Porque o eu falo, vou retorno gravar para é, quê, o né? retorno é, para quem vendia 1000 CDs, o retorno recentemente saiu um novo, Centavos, né? Uma coisa assim. centavo, $60 por ano. Uns alunos me mandou uma matéria de uma nova chave que criaram, chama, se eu não me engano, NFT, que é um sistema não corrompível. Você tem qualquer obra digital, você pode ter um marcador único, exclusivo, que a pessoa compra aquele arquivo e aquele arquivo é único, ele não pode ser copiado, ele não pode ser... E o Abu Janra, enfim, o André Abu Janra, que é um cara um pouquinho, vamos dizer, ele está sempre mais ligado no digital, ele lançou uma obra com essa chave única e algumas pessoas compraram obras dele. Ele chegou a ganhar em 1 ano com a venda dessa obra, que daí voltamos parecido com o que era o CD, que volta a ser uma coisa exclusiva e única, física. Ele ganhou tipo R$3.500. E ele falou que no ano inteiro, com todos os discos dele, o Spotify não pagou, sei lá, $100. Então, veja bem, o Augusto, quando gravou o primeiro disco, ele vendeu todos os discos. Ele deve ter ganho um dinheiro considerável. Que nunca... Eu dei metade, né? Léo. Não, mas, pô... Não é que você deu. Você investiu... Vou corrigir você. Isso. Você investiu... Tá certo. E depois você vendeu a outra metade. É normal isso. E agora o Léo inverteu. Agora ele foi o policial bom, né? Sim, não, porque, verdade. Pô, vamos falar, a verdade seja dita. Sim, teve muitas pessoas que apoiaram, né? Também a gente fez o primeiro disco com financiamento coletivo, e acho que foi em 2015, 2016. Mas E a diferença daquela época... Né? Você já recebeu antes. Isso. E a diferença daquela época é que muita gente contribuiu. E dá até para avaliar um pouco a situação financeira, né? Sem dúvida. A situação financeira daquela época para agora, né? Sim. Mas é muito louco, porque você vai lançar... Desculpa, Augusto, vou te cortar mesmo. Só terminando aqui. Policial mal. Fala, perdão. Oi? Fala. Não, vai lá. Fugiu, vai lá. Não, é que dá vontade de falar, se a gente estivesse junto ia ser mais rápido. Que... Esqueci. Fala, Augusto, fala. Por isso que tem que cortar na hora. Por causa do delay, a gente se atrapalha um pouco, né? O delay. Mas o disco físico que a gente fez do Estação Felicidade, teve muita gente que me procurou e teve até umas distribuidoras, assim, umas distribuidoras que me procuraram, pediram 20, 30 CDs, assim. Então, teve uma boa vendagem, né? E além do financiamento coletivo, que já foi quase a metade, assim, do disco. Eu falei errado mesmo, Léo, que não foi dado, né? Foi pré-pago pelo financiamento coletivo, né? Pois é. Mas é de se ficar puto, né? Porque no disco você tinha como as pessoas iam ouvir na própria casa, você não tinha o controle do ECAD e ir lá ver quem ouviu, a pessoa comprava aqueles direitos comprando o disco. Então ela pré-comprava os direitos. Então já ia na sua mão lá, 30, 40 reais, você já tinha pago os direitos, sei lá, se o Zé Cabaleiro participou do disco, se ele não desse 100 ônus, né? Ele já teria recebido. Você vai gravar uma música do Chico Buarque, ele fala, não, é R$1.500 para gravar minha música. Tava tudo um pouquinho mais claro, né?
hoje em dia você tem que pagar para distribuir, para jogar digitalmente, né? E é incrível, porque você tem que pagar mais para que eles recolham os direitos conexos quando for exibido em algum lugar que recolhe. E o valor de play, né, que o Spotify, o YouTube dá, é eles que decidem, né? Não tem nenhuma lei brasileira que fala, ó, e não é o valor de direito conexo. Então, o que adianta eu falar que eu toquei violão na música? Eu não vou receber esse violão de quem ouviu. A gente tá, tipo, jogado às traças. Por isso que é uberização. Quer dizer, o que o motorista do Uber... O que o motorista do Uber vai poder brigar com a Uber? E essas empresas são internacionais, não é? Então, elas não estão submetidas às leis de cada região. É uma coisa muito... É o capitalismo agindo na sua forma mais... Total. Mas tem gente indo por outro caminho. Assim, eu vejo algumas pessoas, amigos, tirando toda a obra, toda a obra digital. Tem autores, poetas também, Léo. Quero te apresentar esse meu amigo que ele vai lançar um livro só físico. Não tem Kindle, não tem nada. E tem músicos fazendo isso. Tira toda a obra. O Pedro Assad, Augusto, vende numa plataforma única que a pessoa tem que pagar para ouvir. Quer dizer, ela pode ouvir 4 vezes a música. A partir da 5ª, ela tem que pagar e o dinheiro vai direto para o artista. Então, não sei, você vai ter... porque assim, vem os tubarões e dominam a cena. Aí você tem que ficar associado a eles para ser ouvido. Mas tem a cena alternativa também, né? Léo, você falou do seu amigo aí que tem uma plataforma única. Vou aproveitar para fazer propaganda aqui também, que a gente já falou do Juca Novaes e futuramente, daqui a pouco, a gente vai ter também aqui o Marcelo Nocelli, que é o editor do meu primeiro livro, e que ele vem aqui conversar um pouco sobre essas questões e principalmente sobre a Amazon, que a Amazon também está para a literatura, como essas plataformas digitais todas estão para a música, né? Então, nos aguardem. Agora sim, eu não queria ser o estraga prazeres, mas eu acho que o nosso programa hoje está batendo o recorde de tempo, não é? Então, eu achei que ia ser o mais rápido, mais infelizmente, nós teremos que encerrar. O meu patrão, que está ali em cima, que aliás sou eu mesmo, né? e a minha patroa também aqui. Então, assim, eu queria agradecer a vocês, queria que vocês dissessem as suas considerações finais, e a Vanessa sempre disse que é para vocês dizerem aquela coisa que ela sempre fala sobre dar os seus links e tal. Isso, divulguem suas redes. Bom, olha, aqui esse é o isso, nesse link, gente, vocês vão ter acesso a todos os shows até o final de abril. E no último link, dentro desse daí, vai ter um escrito site. Vocês vão cair num site que mostra todo o projeto, mostra os links pessoais de todo mundo, meus e do Augusto, um pouco do currículo de cada um. Então, acho que esse link é uma boa para as pessoas irem em todos. Maravilha. Sim, a gente vai estar com esse link aí na descrição do YouTube também, para as pessoas acessarem mais facilmente. Queria só dizer que eu estou me vingando de todos vocês, tomando meu vinho, porque sempre que eu os outros programas, aqui é de manhã e aí é de noite. E hoje, pela primeira vez, nós temos. Estou bem divertido. Hoje eu estou de noite, vocês estão de manhã. Maravilha, é verdade. Então é isso. Bom, mas aqui também tem o Léo Costa, para os projetos que vão além do Mundo em Nós, certo? Ah, sim. Maravilha. Pois é. O Mundo em Nós é tão grande que a gente nem falou dos outros, né? Acessando o Instagram de vocês, já pulveriza, já cria as pontes para as outras redes, certo? Então tá bom, deixa eu dar um tchau. Obrigado, gente. Parabéns pelo programa, vida longa. E esse movimento, acho que é contagiante, como o Augusto disse. A gente vai se movimentando e contagia os nossos ao redor.
E uma frase que eu tenho usado muito nesses tempos, que me fez até mudar. A gente tem que lembrar sempre dela, que é o seguinte: o brilho dos outros me ilumina. Sim. Para tirar essa coisa da concorrência entre os artistas, que não tem nada a ver. Então, Muito bom. fiquem aí com os meus trabalhos também, quem quiser me seguir. Tá certo. E aqui, Augusto também... Teixeira. Isso. O link aí, Augusto Teixeira, do Instagram. Eu vou aproveitar, no Facebook e o YouTube, é só acrescentar o oficial, Augusto Teixeira Oficial, e também acha o material lá. E eu agradeço muito o convite e a amizade também de vocês. E eu vou aproveitar aqui também, vou falar uma frase, como o Léo Costa falou, que me marcou muito, que muitas vezes a arte nos salva das tristezas profundas, né? Para muita gente. A ciência pode ajudar na saúde, mas muitas vezes é a arte que nos salva dessas tristezas. E eu vou aproveitar também para dizer que a composição, para mim, eu acho que para vocês também, compositores, é alguma coisa que, como diz a música que a gente fez junto, Léo Nogueira, Anjo Avulso, se a criação deu zebra e o maestro deu vexame e a maçã mordeu a cobra, eu sou o pincel para toda obra, nesse Éden de origami, é o papel que me desdobra. Então, essa função de recriar o mundo é uma coisa mágica, assim, né? Que faz com que a gente se sinta... O mundo pode estar um caos, mas a gente tem um pouco desse poder divino. Eu acredito que todas as pessoas tenham, mas de recriar a partir do que não existe, né? Do nada, assim. E a composição nos proporciona isso, a arte em geral nos proporciona isso, de ser um pincel para toda a obra, né? Então é isso que eu ia falar. Um abração. Obrigado. Maravilha. Obrigado, olha, vou até aproveitar seu gancho aí, Augusto, e dizer também uma coisa que eu costumo dizer sempre para as pessoas. Nós somos artistas desde muito tempo, né? Desde o período neolítico. E foi justamente nos reconhecendo artistas que a gente percebeu o tamanho do nosso poder para criar. A gente se reconheceu, o ser humano, diferente de todos os outros animais, quando a gente começou a expressar nossas artes nas paredes, enfim. Talvez tivesse até música, mas a gente não tem como saber isso, porque isso, na época, não tinha como ficar registrado. Mas, para mim, essa é a importância da arte, assim, né? A arte faz a gente reconhecer a individuação da gente mesmo. Muito importante isso. Legal. Só uma coisa que eu queria dizer, que essa música a qual o Augusto se referiu, o Anjo Avulso, é uma parceria minha com o próprio Augusto e com o nosso querido Gabriel de Almeida Prado. E, assim, eu tenho que agradecer a todo esse povo que participou desse projeto. Eu estava vendo o primeiro show de vocês, e era uma coisa tão emocionante, como o Léo falou, tão profissional ao mesmo tempo, tinha coração e tinha profissionalismo, né? O sonho e a realização, tudo ali. E eu ficava vendo e eu falava, caramba, como é que tudo isso nasceu, cresceu e explodiu mundos em nós a partir de algumas coisas que eu escrevi ali. Tem coisas ali, tem obras que são muito recentes e tem obras que têm quase 20 anos nesse disco inteiro. Então, eu queria agradecer a todo mundo, muita gente que eu não conheço, muita gente que nunca me viu, e todo mundo vestiu a camisa e
e fez esse mundo em nós ficar cada vez maior e mais bonito, né? Então, eu só queria agradecer mesmo de verdade a todos vocês e aproveitar aqui que a gente vai terminar com a canção que deu título ao disco e ao show O Mundo em Nós, agradecendo também ao meu querido Marito Correia, que é o único compositor do disco que não está mais entre nós, e justamente calhou que a canção dele fosse a canção que deu título ao disco. Então, eu acho que onde quer que ele esteja, ele vai estar ali, feliz da vida, de ver esse trabalho tão bonito realizado, né? Gente, obrigado, né? Assim e assim. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Sim, Até a próxima. obrigadão, gente. Valeu, Qual é valeu. a música? Qual que é a última música? Mundo em nós. Mundo em Nós. Falou, gente. Beijão. Eu já falei pra você que se cortarem a luz, Fechando os olhos, podemos ver. a mão do breu nos conduz a outra luz. Na escuridão e à noite a imensidão reluz. Quando o novo dia raiar o amor, alforriado vai transbordar. Se desligarem o gás, secarem a água na foz, O amor é mais e gera outro mundo em nós. e se o dinheiro acabar, o mundo volta a caber. Qual flor na palma da nossa mão, Qual grão na planta do pé, o Éden é. qualquer lugar em que você está feliz. Quando o novo dia raiar o amor, alforriado vai transbordar. Eu já falei pra você que a terra gira em vão. Pra que correr pra longe do coração? Se a terra volta pro mesmo lugar, pra que pensar em sair? Ela outra vez vai passar por aqui. Obrigado e fiquem em casa. Grande abraço e até a próxima.
Cansei desses amores operários que trazem um crachá por sobre o peito, amores pensionistas perdulários que quando acabam vão parar em pleito. Cansei desses amores seriados que cospem seus clichês como quem cria amores repetidos, formatados, doutores em modernas velharias. Melhor arder no gelo da Sibéria do que sorver veneno de outra artéria. Prefiro amar a mim, amar ninguém, e assim de bem comigo bater asas, ver onde quer que eu durma, minha casa, enquanto o verdadeiro amor não vem. Cansei desses amores operários que trazem um crachá por sobre o peito, amores pensionistas perdulários que quando acabam vão parar em pleito. Cansei desses amores seriados que cospem seus clichês como quem cria amores repetidos, formatados, doutores em modernas velharias. Melhor arder no gelo da Sibéria do que sorver veneno de outra artéria. Prefiro amar a mim, amar ninguém, e assim de bem comigo bater asas, ver onde quer que eu durma, minha casa, enquanto o verdadeiro amor não vem.